Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, professor universitário há mais de 25 anos e também desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Você está aqui no canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas, um canal destinado a difundir conhecimento em direito do trabalho e processo do trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, lá da Justiça Comum, em que ele reconhece fraude na terceirização e reconhece que havia vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, e isso causou espanto em muita gente. Por isso, a gente vai analisar um pouco essa decisão no vídeo de hoje. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, deixa aí o seu like, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do canal do CEAJUR, tá certo? Bom, vamos lá. Todo mundo que é do mundo do trabalho, do direito do trabalho, que atua na justiça do trabalho, tem visto o que está acontecendo aí com o Supremo Tribunal Federal em relação às decisões da Justiça do Trabalho. Eu mesmo já tive algumas decisões cassadas pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, ao reconhecer vínculo de emprego em contratos civis que eu entendi que eram fraudulentos. Em alguns casos, o Supremo caça, em outros casos, não caça. Não há ainda uma orientação definitiva a respeito disso. Eu já fiz um vídeo aqui no CEAJUR tratando desta questão específica. E estamos todos aqui enfrentando esta situação. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que a União, ela visitou lá uma determinada empresa e entendeu que aquela empresa tinha criado uma situação de fraude, terceirizando os empregados a empresas de fachada para não recolher contribuições previdenciárias, para não recolher impostos, não é? E aí ela autuou essa empresa, uma autuação de mais de 10 milhões de reais. A empresa entrou lá na Justiça Comum com uma ação anulatória deste auto de infração, pedindo que fosse anulado porque a terceirização era lícita e ela se baseava exatamente no julgamento da Suprema Corte, na ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, e também na tese fixada no tema 725 da tabela de repercussão geral do STF. E a empresa ganha a ação em primeiro grau, julgou procedente e anulou a auto de infração. A União recorre, a Fazenda Nacional recorre para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, por maioria, por 2-1, dá provimento e diz, olha, isso aqui é uma empresa de fachada, são empresas de fachada, isso aqui foi criado só para evitar o pagamento de impostos, furtar-se ao pagamento de impostos, e, portanto, o auto de infração deve ser mantido, e julgou a ação improcedente. Como foi por 2-1, lá na Justiça Comum tem o julgamento estendido, né? Então, no julgamento estendido, quando você chama os outros desembargadores, olha que interessante, vira de novo. Os outros dois desembargadores julgam junto àquele 1. Então, o que estava 2-1 para cá, virou 3-2 para lá. E esses dois desembargadores disseram, não, vou manter a sentença, isso aqui é autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e o auto de infração não se sustenta. Bom, a Fazenda Nacional entrou com recurso especial, estou deixando aqui no descritivo o número do recurso especial, você pode pegar o acórdão lá no site oficial do Superior Tribunal de Justiça.
é o recurso especial 1652347/SC, que é de Santa Catarina. E aí, o que disse o Superior Tribunal de Justiça? Ele disse exatamente o que a Justiça do Trabalho vem dizendo nesses últimos anos e vem sendo muito criticada por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O que o STJ disse? O entendimento firmado na DPF 324 e no tema 725 da tabela de repercussão geral não autoriza toda e qualquer terceirização. Não é uma autorização para a prática de fraude. O Supremo não pode autorizar as pessoas a fraudarem direitos, não é? Então, é necessário fazer uma análise do caso concreto, que é o tal do distinguishing, da distinção. E aí ele diz, no caso concreto, essas empresas eram empresas de fachada. E o vínculo de emprego deve ser reconhecido diretamente com o tomador e, portanto, as contribuições previdenciárias são devidas. Entre vários argumentos que ele utiliza, um deles é exatamente a subordinação direta, que é uma coisa que a gente tem se batido muito no seu trabalho, seja na terceirização propriamente dita, seja nos contratos civis. Quando há subordinação direta, o contrato civil está desfeito, a terceirização está desfeita, não é? Então, ele disse, olha, aqui tinha subordinação direta dos trabalhadores para a empresa tomadora, então tem vínculo de emprego direto aqui e, portanto, a contribuição previdenciária é devida, né? Então, a questão, outra importante que ele chamou a atenção, e é uma coisa que eu também falo nos meus vídeos e aulas, é que as empresas de fachada não tinham patrimônio condizente com o contrato de prestação de serviços, que é um requisito da Lei do Trabalho Temporário, que foi alterada pela Lei 3.429 de 2013, não é? A Lei do Trabalho Temporário, ela exige que a empresa tenha patrimônio compatível com o contrato de prestação de serviço e ali não aconteceu isso, tá certo? Então, dois elementos, são vários elementos, mas dois elementos aqui são muito importantes para quem atua no seu trabalho. O STJ reconheceu que existe fraude quando tem subordinação direta e quando a empresa é inidônea, financeiramente inidônea, tá certo? E sabe uma coisa muito interessante que o STJ disse? Foi do dever de cumprir a carga tributária respectiva, ao qual ninguém se excusa. Existem decisões do Supremo Tribunal Federal, quando tratam da pejotização, que falam que o trabalhador que opta por constituir uma pessoa jurídica para ter uma carga tributária menor, não pode depois postular vínculo de emprego. A questão é que, quando a gente fala em direito tributário, tributo, né, imposto, contribuição, enfim, nós estamos aqui falando de uma situação impositiva, né? Ninguém pode escolher qual regime tributário ela se colocará, né? O regime tributário se impõe diante da relação, da natureza jurídica da relação. E isso está neste acórdão do STJ de muita importância nesta luta da justiça do trabalho. Aí o que aconteceu? Para resumir e fechar essa nossa conversa. O vínculo de emprego está reconhecido, mas apenas para fins tributários, ou seja, apenas para manter a validade da autuação da Fazenda Nacional contra aquela empresa. Ela terá que pagar impostos como se aquele trabalhador empregado fosse.
Agora, esse empregado, se quiser direitos trabalhistas, terá que ir à Justiça do Trabalho, correndo o risco do Supremo Tribunal Federal cassar o reconhecimento de vínculo de emprego feito pela Justiça do Trabalho. E aí nós teríamos, de fato, uma situação teratológica, né? Aquele trabalhador é empregado para fins tributários, mas não é empregado para fins trabalhistas. Então, está explicada, essa decisão é importante, me parece que ela também servirá de norte para que a Justiça do Trabalho reafirme a sua jurisprudência em relação à existência de distinção quando o contrato civil ou a terceirização implicar em subordinação direta ou quando a empresa contratada for economicamente inidônea. Se você ficou até aqui, então não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos aqui do Seajur. Deixa o seu like, que é muito importante para a gente, e principalmente deixe o seu comentário, o que você achou dessa situação, o que você gostaria de ver aqui nos próximos vídeos do Seajur. Tá combinado, pessoal? Grande abraço!